Muito boa noite. Nós entramos na nossa semana final, né, dessa disciplina. Hoje é a nossa AP7, nossa sétima aula prática da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. E hoje o assunto da nossa aula é a mão. Então, a gente vai ver toda a anatomia dessa estrutura, bem como a palpação, né? Terá também uma revisão da estrutura, vai ensinar também como avalia toda a mão, e será usada aí a base OVD para poder trazer de volta, né? Para poder trazer a memória, refrescar na memória como que é toda a estrutura da mão. Vamos analisar exames de imagem para que a gente possa complementar a nossa avaliação. Então, a aula está bem rica, bem completa, e nós vamos à aula. Olá, aluno. Sou a professora Ana Carolina e hoje a nossa aula vai ser sobre a estrutura da mão. Como que é formada essa mão? Quais os ossos que completam, que formam a mão, os ossos que formam o carpo, o metacarpo e as falanges, quantas falanges nós temos e como palpar. A gente já observou todas essas estruturas na nossa aula de anatomia, observando cada detalhe de cada uma das estruturas. Na aula de hoje, a gente vai retomar essas estruturas e, além de retomar a localização anatômica, quais os nomes, relembrar todos esses nomes das articulações, dos ossos, do carpo, do metacarpo, nós vamos também realizar a nossa avaliação fisioterapêutica, o nosso exame físico. Como realizar esse exame físico? Então, nessa aula de hoje, nós vamos retomar aquilo que a gente já aprendeu e usar isso no nosso processo de avaliação. Então, a nossa aula, ela vai fazer com o mesmo sistema que a gente já vem fazendo nas aulas anteriores, que a gente vai, observa na base OVD e depois a gente aplica e eu mostro para você e você pratica comigo como realizar a palpação de cada uma dessas estruturas. A mão é a estrutura mais distal do membro superior. Então, ela não deixa de ser tão importante como a articulação do ombro, do cotovelo, pelo contrário. Ela é uma estrutura muito importante nas atividades de vida do dia a dia, nas atividades laborais, ou seja, você precisa da mão para escovar o dente, para tomar água, durante o banho, precisa da mão quando você vai estudar, para você, às vezes, escrever, digitar no computador. Então, é uma estrutura presente em todas as atividades do nosso dia a dia. Então, é muito importante a gente entender como que está localizada cada uma dessas estruturas da mão. Os alunos, eles ficam muito confusos e até preocupados de, professora, como que eu vou saber a localização de cada um dos ossos do carpo? São um total de 8, tem fileira proximal, fileira distal, tá? Mas como que eu vou conseguir palpar isso no meu paciente? Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar para você cada localização e a gente vai fazer sempre uma comparação lá da base OVD, que só tem a estrutura óssea, e depois a gente vem e palpa no nosso paciente para que a gente consiga determinar a localização, como realizar essa mobilização e essa avaliação da estrutura da mão.
Então, nós vamos agora ao quadro para a gente iniciar todo esse processo de avaliação, de conhecimento de cada uma dessas estruturas. Então, nosso objetivo da aula hoje é conhecer e aplicar todos os métodos de avaliação da mão. Nós vamos aprofundar, então, todo o conhecimento das estruturas anatômicas que nós tivemos lá na nossa disciplina, onde a gente viu toda a base anatômica, biomecânica da mão, e compreender os movimentos dessa mão, desenvolvendo, então, noções básicas de como avaliar a mobilidade, localização, força, e a partir disso a gente consegue ter uma visão, uma forma de observar melhor os exames por imagem, que vai ser algo que vai confrontar, que vai falar, minha avaliação está correta? Eu vou pegar um exame de imagem e vou somar essa informação a toda a minha avaliação cinético-funcional. Tá? Então, nós vamos realizar o quê? Palpação, testes, nós vamos observar alguns exames de imagem, realizar a força muscular e observar os movimentos que a mão faz. Então, essa é a contextualização da nossa aula de hoje. Então, inicialmente, a gente vai lá na nossa base OVID para que você relembre todas as estruturas da mão, né? Principalmente, a gente vai começar pelas estruturas mais complexas, que são os ossos do carpo. Então, eu aproximei a imagem. Você vai lá no full esqueleto, onde vai ter todas as estruturas, né? Todos os esqueletos, e você vai observar, dar um zoom na mão. A mão, você vai observar que vai ter um monte de ligamento dessa região, que são os ligamentos que estão presentes entre os ossos do carpo, entre o rádio e o rádio, aqui é o rádio e aqui é a ulna, tá? Entre o rádio e os ossos do carpo, entre, né, rádio e ulna. Eu retirei todas essas estruturas de ligamento para que você observe cada um dos ossos do carpo. Então, a gente observa aqui, eu tenho uma fileira proximal, que é essa que eu acabei de desenhar, e eu vou colocar um P de proximal, para que você se localize, e eu tenho uma fileira distal. Então, a fileira proximal, ela está próxima dos ossos do antebraço, que é o rádio e a ulna. A fileira distal, ela vai estar em contato na próxima região dos metacarpos. Então, inicia aí uma forma de você se localizar. Qual é a fileira distal e a fileira proximal. Então, eu vou só apagar aqui, para você ter uma ideia, e nós vamos observar cada um desses ossos. Então, nós vamos começar pela fileira distal, observando o primeiro osso, que ele está em contato, em relação aqui, com o primeiro metacarpo, que é o polegar. Aqui é o polegar. É o primeiro metacarpo, tá? Então, nós temos esse primeiro, selecionar aqui, esse primeiro osso, que é, observando da posição anatômica, a gente está partindo da região lateral e indo para medial. Então, é muito importante essa localização para que você não confunda aonde está cada um dos ossos do carpo. Então, eu vou ter o trapézio. Abaixo do trapézio, eu vou ter o trapezoide. Então, vou fazer um TP para você saber que é o trapezoide.
Indo medialmente, nós vamos ter o captato e o amato. Então, como que eu vou observar isso, professora? Na palpação, a gente vai analisar da seguinte forma: nós vamos palpar o primeiro metacarpo, que é o polegar, região do polegar. Direcionada a essa região do metacarpo, eu vou ter o trapézio. Então, o primeiro metacarpo. No segundo metacarpo, direcionado a ele, eu vou ter o trapezoide. Medialmente, eu terei em direção ao terceiro metacarpo, nós vamos ter o captato. E o amato, ele está entre o quarto e o quinto metacarpo. Então, essa é a localização da fileira distal. A fileira proximal, então, nós vamos, na mesma sequência, vir da região lateral para medial. Nós observamos, já palpamos esse osso na aula de punho, que é o escafoide. Então, na direção do primeiro metacarpo e trapézio, eu vou ter o escafoide. Medialmente ao escafoide, eu tenho o semilunar. E depois, vocês vão observar na anatomia dois ossos. Eu tenho como se fosse uma oliva aqui, em cima desse outro osso. Então, eu tenho o piramidal, que é o maior. Piramidal. E é como se fosse uma oliva, o pisiforme. Então, a gente consegue observar todos os ossos do carpo nessa imagem do nosso atlas. É importante relembrar aqui que a gente vai ver isso num exame de raio-x, mas no final da nossa aula, que a criança, esses ossos do carpo, eles estão, todos eles, em formação. Então, uma criança ainda que está na fase de 5, 6 anos, ela não vai ter todos esses ossos formados. Então, no raio-x, a gente vai ver que eu não tenho os 8 ossos presentes na região do carpo. Eu vou ter, às vezes, 5 ossos, que vai depender da fase de desenvolvimento dessa criança. Então, esses são os ossos do carpo que a gente vai palpar um por um, logo no nosso paciente. Voltando então ao nosso slide, nós vamos dividir a região da mão em duas regiões, para que você guarde mais fácil. Então, a primeira delas é a eminência tenar. Então, aonde que é a eminência tenar? A eminência tenar é a região do polegar. Então, a eminência tenar é toda essa região do polegar, tá? Nessa imagem, eu já trouxe a imagem dos ossos do carpo. A gente, então, aqui consegue observar cada um, né, desses ossos. Nós temos aqui o trapézio, trapezoide, captato, que é o maior osso, né, do carpo, captato, e o amato. Depois nós temos o pisiforme, o piramidal, o semilunar e o escafoide. Então, a gente consegue, nessa imagem, como está aparecendo uma mão com toda a estrutura de pele, né? Então, você consegue observar a localização desses ossos do carpo.
Essa imagem também nos traz uma outra informação, além da localização dos ossos do carpo e da eminência tenar. Ela nos traz uma imagem de raio-x. Então, o que aconteceu nessa primeira imagem? Essa primeira imagem nos mostra uma fratura do rádio, certo? E depois de um procedimento cirúrgico, foi realizado uma fixação com uma placa dessa região fraturada. E essa fixação vai fazer com que eu tenha uma consolidação desse osso. Então, no raio-x, a gente consegue ver exatamente a região que foi realizada a fixação. Então, nós observamos aqui os ossos do carpo, o metacarpo, depois para cima vai ter as falanges e a fixação dessa região. Então, nessa figura a gente consegue ver todos esses detalhes da região do punho e da mão. A outra eminência é a eminência hipotenar, que é a segunda região. Então, essa eminência hipotenar, ela está localizada onde? Na região do quinto dedo. Então, a eminência tenar, polegar, e a hipotenar, quinto dedo. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai estar trabalhando ou estudando e você vai ver, observar nos livros e nos materiais a região, os músculos e nervos que passam na região hipotenar. Então, hipotenar, eu sei que tem ligação com a ulna, então o nervo que passa por ali é o nervo ulnar. Então, tudo que a gente já foi vendo, né, nas aulas anteriores, nós vamos aprofundar aqui para que você consiga determinar cada uma dessas estruturas. Essa região tenar e hipotenar, outro significado para que você saiba aonde está localizada essas regiões. Nessa região, por exemplo, na região tenar, você vai ter a passagem de qual nervo? O nervo mediano. Então, a gente tem uma lesão, uma síndrome do túnel do carpo. Então, essas são informações importantes para que você entenda a localização de cada um dessas estruturas. Então, eu vou trazer inicialmente para você cada uma dessas estruturas do carpo, para que você consiga avaliar e determinar a localização exata de cada uma delas. E a gente vou mostrar como que você, professora, mas como que eu vou saber aonde que está localizados os ossos do carpo? Aonde que eu sei aonde está o metacarpo e aonde estão os ossos do carpo, a fileira distal, por exemplo, dos ossos do carpo. Então, nós vamos observar cada uma dessas estruturas e como você vai fazer isso. E eu vou fazendo e a gente vai repetindo para que você consiga fazer no seu colega, no seu paciente, para que você entenda a localização exatamente de cada uma dessas estruturas. Então, a gente vai, inicialmente, observar a região dorsal. Então, pensando sempre na posição anatômica, então, aqui eu tenho a porção lateral e a porção medial, para que você consiga determinar cada um desses ossos. Então, vamos pensar aqui no punho. Eu tenho o rádio e tenho a ulna. Esses dois ossos são os ossos que vão formar o punho, certo? A região tenar
É toda essa região do polegar, região tenar, e a região hipotenar. O que você vai avaliar em cada uma dessas estruturas? Se existe como que está o trofismo, se ele tem uma hipotrofia, uma redução da massa, porque se o paciente tem uma lesão, por exemplo, de nervo radial, como que vai estar o funcionamento desse polegar? Como que vai estar o funcionamento da eminência tenar? Essa região, ela vai ter um trofismo ou ela vai estar com uma hipotrofia, uma redução da massa muscular? Mesma coisa para a região hipotenar. E aí, cada uma dessas estruturas, a gente tem que avaliar tanto a inspeção, observando se existe alguma alteração de coloração, se existe alteração de temperatura, se existe algum edema, um hematoma, uma hiperemia, alteração de cor. Então, a gente tem que observar todos esses itens e, além da inspeção, realizar a palpação para ver como que está o trofismo, se existe dor durante a palpação em alguma dessas estruturas, para que você consiga direcionar o seu diagnóstico cinético funcional. Então, agora, como que a gente já viu que nós temos a mão, os ossos do antebraço, né, que nós observamos, e como que eu vou saber aonde está localizados os ossos do carpo? Então, você vai pegar na prega do punho, colocar os seus 2 dedos, e nessa região é onde estão localizados os ossos do carpo. Então, essa região da mão está localizado os ossos do carpo. Uma outra forma de você ir avaliando, por exemplo, até chegar na porção distal. Então, aqui eu vou ter a porção distal dos ossos, né? A fileira distal dos ossos do carpo. E aqui eu tenho a fileira proximal. Uma outra forma de você avaliar, vou pegar, por exemplo, o polegar. Então, eu tenho as falanges, que a gente vai ver logo em seguida, e eu vou palpando o metacarpo e vendo essa mobilidade. Quando eu chego nessa região, eu não sinto mais essa mobilidade que eu tenho no metacarpo. Então, eu já consegui determinar aonde está um dos nossos ossos, que é o trapézio. Então, nessa região, eu tenho o trapézio. Depois, medialmente ao trapézio, que o trapézio vai estar em direção ao primeiro metacarpo. Em direção ao segundo metacarpo, eu seguro a região do trapézio e palpo o trapezoide. Na linha do terceiro metacarpo, eu tenho o captato. E na linha entre o quarto e o quinto metacarpo, eu vou ter o amato. Então, vamos refazer para que você consiga fazer no seu colega e observar cada uma dessas estruturas da fileira distal dos ossos do carpo. Vamos lá. Pego a região tenar, palpo o primeiro metacarpo, até sentir que não tenho mais a mobilidade que o metacarpo tem. Então, aqui eu já diminuiu a mobilidade. Então, nessa porção, em direção ao primeiro metacarpo, eu tenho o trapézio. Então, palpe o trapézio. É importante que quando você estiver palpando essa região lateral, você esteja posicionado à frente do paciente ou do lado medial. Mas para que você tenha uma visão, uma boa visão da posição, eu vou estar na região lateral, para que você consiga visualizar exatamente a porção que você precisa palpar do seu paciente. Na direção do
tem um osso do carpo que nós já estudamos na aula de punho e de cotovelo, né? De punho, que é o escafoide, que você consegue fazer uma pinça e pegar o osso escafoide. Você faz a pinça e consegue segurar o escafoide. Então, a gente vai repetir cada um desses. Então, aqui, medialmente, acima do amato, eu tenho o piramidal e o pisiforme. Medialmente, o semilunar. E na direção da eminência tenar, eu vou ter o escafoide. Então, nós conseguimos palpar e observar os 8 ossos do carpo. Então, é importante que você sempre tenha o ponto de referência, que é o primeiro metacarpo, o polegar, o segundo metacarpo, né? O primeiro, eu vou ter ali a região do trapézio, o osso do o trapézio e o escafoide, trapézio, fileira distal, escafoide, fileira proximal. No segundo metacarpo, qual que eu vou ter? Tem o trapézio, o trapezoide, que está relacionado na direção do segundo metacarpo. Na direção do segundo e terceiro metacarpo da fileira proximal, eu vou ter o semilunar, ok? Na direção do terceiro metacarpo na fileira proximal. Então, trapézio, trapezoide, o capitato, que é um dos maiores ossos do carpo. E depois, na reeminência hipotenar, eu vou ter o amato. E na fileira distal e na fileira proximal, nós teremos o piramidal e o pisiforme. Então, é importante essa direção, esse posicionamento para que você consiga determinar aonde deve ser palpada cada uma dessas estruturas. Agora, nós vamos voltar para o quadro para avaliar mais algumas estruturas da mão, observando cada uma delas. A nossa próxima região a ser estudada e a ser palpada são os tendões dos músculos extensores dos dedos. Então, dos dedos, a gente vai observar aonde está a localização dos músculos, dos tendões dos músculos extensores dos dedos. Nós já observamos e avaliamos cada um desses músculos na aula anterior. Então, nessa figura que está presente no nosso slide, a gente consegue observar toda a região onde passa, né, no punho, os músculos extensores dos dedos. E aqui eu tenho o extensor também do polegar, o extensor curto do polegar, o extensor longo do polegar e os extensores comuns dos dedos, né? Que são esses músculos que estão aqui, e os extensores do polegar, que são os músculos localizados mais na região lateral. Então, a gente consegue ver a região, né? Numa figura anatômica, que é essa primeira figura, e depois, na segunda figura, nós conseguimos observar a localização aonde ser palpado, aonde que eu vou palpar para sentir os tendões dos músculos extensores dos dedos. Então, a gente pode observar nessa figura como que o fisioterapeuta, como que o avaliador fez. Ele pediu uma extensão ativa por parte do paciente. Então, fez um movimento ativo de extensão ativa. E quando ele fez o movimento ativo, nós vamos ver a ação dos extensores dos dedos. Nós vamos lá na base óvide para a gente conseguir ver na figura anatômica aonde está a localização de todos esses tendões. Então, aqui a gente observa cada uma, né, da região
dos extensores comum dos dedos, que é essa região onde está em azul, e depois a gente consegue observar o músculo, o extensor longo do polegar. Então, essa região do punho, nós estamos observando a parte dorsal da mão, de acordo com a posição anatômica, e analisando a localização, então, dos extensores dos dedos, tá? A nossa próxima estrutura são os ossos do carpo e as falanges. Então, são os ossos que formam toda a estrutura da mão, como que nós vamos palpar. Então, em verde está localizado os ossos do carpo, que foram os ossos que nós acabamos de palpar e avaliar e localizar cada um deles. Então, essa posição é a posição dorsal da mão, palmar. Posição palmar ou anterior, de acordo com a posição anatômica, tá? E aqui a gente já avaliou os ossos do carpo. Quais ossos que nós vamos palpar um por um agora? São os ossos do metacarpo, que são os que estão em rosa. Então, aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. E os que estão em amarelo são as falanges. Então, nós temos as falanges. Essas falanges eu tenho. No polegar, nós temos duas falanges, que é a falange proximal e a distal. Do segundo ao quinto dedo, nós temos três falanges, que é a falange proximal, média e a distal. Então, o único que não tem essa falange média é o polegar, tá? Então, a gente vai palpar cada uma dessas estruturas, tanto o tendão dos músculos extensores, como os ossos que vão formar a mão. Voltando só um pouquinho aqui nos tendões dos extensores, o que você deve observar quando você vai avaliar essa região? Então, a gente tem que observar as características de sensibilidade. Então, se ele está com sensibilidade, se a sensibilidade está alterada, eu palpo ou eu faço um teste de sensibilidade nessa região e o paciente não sente, ou sente um estímulo bem leve. Então, eu tenho que observar e avaliar a sensibilidade. Se o paciente tem um histórico de trauma, existe uma continuidade desses tendões. Então, na palpação, eu tenho que observar a continuidade. Certo? E, além disso, é uma região muito comum de ter cistos sinoviais. Esses cistos sinoviais, eles vão causar uma compressão na região, e essa compressão, ela pode causar dor, parestesia, em toda essa região dos músculos, dos tendões, dos extensores, ok? Na região dos ossos do carpo, além, do metacarpo, nós temos... Eu vou limpar para a gente só falar sobre mais um detalhe nessa figura, que são as articulações. Então, a gente tem as articulações entre os ossos do carpo, então as articulações intercarpal. Nós temos a articulação entre os ossos do carpo e o metacarpo, que é a articulação entre os ossos do carpo e o metacarpo, que é a articulação carpo-metacarpal. Depois das articulações entre o carpo e
o metacarpo, nós temos entre o metacarpo e as falanges, que é a articulação metacarpo-falangiana, que é essa região aqui, ó. Então, a metacarpo-falangiana. E entre as falanges, nós também temos as articulações, que são as interfalangianas. Só para relembrar, e a gente vai palpar cada uma delas. Então, agora a gente vai observar no túlio. Inicialmente, nós vamos avaliar os tendões dos extensores e observar como que é a ação, como que o paciente vai realizar o movimento, para que você consiga avaliar e palpar essa região. Então, eu vou pedir para o Túlio fazer a extensão dos dedos, né, e do punho. Então, ele vai fazer a extensão dos dedos. Quando ele faz a extensão dos dedos, eu consigo palpar essa região onde vai passar todos os tendões dos extensores. Então, essa é a região do tendão dos extensores. O que você deve palpar no momento que estiver fazendo a avaliação? Então, quando ele faz a extensão, a gente vai palpar se existe uma continuidade desse tendão, se existe algum cisto sinovial nessa região, que esse cisto sinovial é algo comum ocorrer nos pacientes, e o paciente relata dor na região dorsal, às vezes dor durante a realização de alguns movimentos. Então, durante a palpação, você vai conseguir sentir se existe ou não uma lesão de descontinuidade, se houve algum trauma, ou então a presença de um cisto. Então, peça para o seu paciente, para o seu colega, fazer a extensão do punho, né? Extensão dos dedos, e palpe, do polegar também, isso, e palpe toda a região dos tendões dos extensores. E a mesma coisa, a gente tem que sempre estar fazendo a inspeção, de observar se existe edema, se existe alguma alteração de cor, de temperatura na região. Então, todos esses detalhes são importantes. A sensibilidade a gente pode testar também nesse momento. Então, eu posso pegar e no trajeto da região, observar se ele está sentindo o toque, se ele sente a região pontiaguda. Então, a sensibilidade eu também consigo avaliar. E a outra forma da gente agora, as outras estruturas que nós vamos avaliar são as estruturas ósseas do metacarpo e das falanges. Então, eu vou pedir para o Túlio virar a palma da mão, né? Então, ele vai ficar numa posição anterior, de acordo com a posição anatômica, a palma da mão voltada para cima. Então, lembrando, eu tenho o meu primeiro metacarpo, que é o polegar, o primeiro dedo, né? A região do primeiro dedo. Segundo dedo. Terceiro, quarto e quinto. Ok? É importante você lembrar que o polegar é o primeiro, porque senão quando você for observar quais os ossos do carpo, tudo você vai começar a trocar. Então, lembre sempre, polegar primeiro. Segundo, o indicador, dedo do meio, terceiro, quarto e quinto dedo. Como que você vai palpar? Então, vamos começar pela região do metacarpo. Então, a região do metacarpo, eu tenho a região do polegar, a região tenar. Então, eu vou apoiar o metacarpo do paciente entre os meus dedos. Então, o indicador, ele está acima e o polegar está palpando a face anterior, e o meu dedo indicador, ele vai estar palpando a face, o indicador, ele vai estar palpando a face dorsal da mão, a posterior, tá? E aí eu vou palpar e mobilizar
todo o metacarpo do meu paciente. A articulação entre o metacarpo e o carpo, articulação metacarpal. Depois eu faço isso com o meu segundo metacarpo. E assim sucessivamente, né? Eu vou fazendo dedo por dedo. Terceiro. Quarto. E eu vou palpando toda a estrutura. E o quinto. Quando eu chego nessa porção, eu vou sentir uma proeminência, que é exatamente a articulação entre o osso do carpo e a minha falange. Então, articulação metacarpo-falangiana. Então, nessa região, eu consigo já observar a região da minha falange proximal. Depois eu tenho a falange média, que é essa falange aqui, ó. Quando eu dobro o dedo do paciente, quando eu faço uma flexão, eu tenho a falange mediana, falange distal, falange média, falange proximal, perdão, falange média e a falange distal. No polegar, nós vamos ter duas falanges, né? Então, eu venho aqui e palpo todo o metacarpo. Sinto uma proeminência, que é a articulação entre o metacarpo e a falange. E palpo a falange proximal do polegar. E depois eu tenho a falange distal. Então, é importante que você palpe cada uma dessas falanges para sentir se existe uma mobilidade, uma instabilidade. Se tiver uma instabilidade articular entre os ligamentos, uma instabilidade ligamentar dessa região, quando você estiver palpando, esse movimento vai ser bem maior do que está aparecendo aqui no paciente. Então, ele está instável, vai ter uma amplitude maior durante o movimento de palpação. Então, lembrando, aqui eu tenho a posição dos ossos do carpo. Indo em direção aos dedos, eu vou ter os metacarpos, que vai formar a região da palma da mão. Então, o metacarpo ele vai estar em toda a extensão da palma da mão. E eu consigo mobilizar cada um deles. Então, mobilize e palpe cada um dos metacarpos do seu colega, para que você sinta essa mobilidade dos metacarpos. E aqui eu posso palpar cada um. Depois, os dedos vão ser formados pelas falanges. Então, eu tenho no polegar a falange proximal. E eu posso ver se tem mobilidade, se o dedo tem a flexão entre as falanges e a falange distal. Então, do dedo indicador, que é o segundo ao quinto, eu terei 3 falanges, que é a falange proximal, média e a falange distal. Então, entre as falanges, eu tenho a articulação interfalangiana, que é o que vai dar um movimento entre os dedos, né? Eu tenho um movimento de flexão e extensão entre as falanges. Então, esses são os movimentos que os dedos irão fazer e a forma que você avalia tanto os ossos do carpo, metacarpo e falange.
e os extensores, né, os tendões dos extensores localizados nessa região. Então, essas são algumas estruturas que nós conseguimos observar nos ossos da mão, observando onde é a mão, o punho e onde são as falanges, os dedos, né? O próximo slide, nós vamos observar os movimentos do polegar. Então, quais são os movimentos que o polegar faz? Primeira figura, primeira imagem. Ele vai fazer o movimento de abdução, onde ele faz o afastamento, ou seja, a abertura desse polegar. O movimento de adução é o retorno do movimento de abdução. Depois nós temos o movimento de extensão do polegar, a flexão, a oposição, que vai realizar o movimento de pinça, né? Então, eu tenho que vai ter um apoio entre o polegar e o indicador, ou entre o quinto dedo e o polegar. E depois é quando ele retorna ao movimento normal. Então, esses são os movimentos do polegar. Esses movimentos do polegar, abdução, flexão, extensão, nós vamos observar durante a agoniometria. Então, nós vamos avaliar o movimento e avaliar a amplitude que esse movimento ocorre, tá? Logo mais à frente. Então, nós vamos iniciar, nós terminamos toda a parte de anatomia, palpação, e agora a gente vai entrar na avaliação dessa mão. Como que eu avalio? Quais os testes? Quais os movimentos que a mão vai fazer, né? Inicialmente, nós vamos avaliar a musculatura da região tenar. Lembra lá que é a região do polegar. Então, quais os músculos que nós vamos avaliar aqui? Essa primeira imagem, a gente vai avaliar o abdutor curto do polegar. Na segunda, na imagem do meio, na segunda imagem, nós vamos estar avaliando o flexor curto do polegar. Observe aqui que na primeira figura, o avaliador, ele está utilizando um dedo na região tenar e um segundo dedo para limitar, fazer a resistência do movimento de abdução desse polegar. Na segunda imagem, ele está usando da mesma forma. Um dedo ele coloca na região tenar para avaliar os músculos, o músculo flexor curto do polegar. Então, esse dedo, ele está dando resistência. Então, aqui a gente consegue já avaliar a força dessa musculatura. E a terceira figura, ele vai limitar, ele vai fazer uma resistência ao movimento de oposição. Então, é o músculo opositor do polegar. Eu vou até o Túlio para que você consiga, para a gente fazer cada uma dessas estruturas, para que você entenda e determine exatamente qual movimento nós estamos fazendo, tá? Então, nós vamos fazer essas três primeiras e logo depois a gente já inicia a avaliação da região hipotenar. Então, inicialmente nós vamos avaliar a região tenar. Então, eu posiciono a mão do meu paciente apoiada sobre uma mesa, a face anterior posicionada e inicialmente eu vou avaliar o músculo abdutor do polegar. Então, qual que é o movimento de abdução? O movimento de abdução é o movimento de abertura do polegar.
Só que para eu testar esse movimento nessa posição, a mão do Túlio fica um pouco instável, tá? Então, eu vou testar esse mesmo movimento de abdução, só que com essa mão apoiada. Então, uma mão, um dedo, eu apoio na região tenar e o outro, eu vou fazer resistência à abdução desse polegar. Abre para mim, faz a abdução, Túlio. E eu faço uma resistência. Nesse momento, você já consegue observar. Inicialmente, você pode até pedir para o paciente: olha, faça o movimento de abertura do polegar, a abdução do seu polegar sozinho. Então, ele ativamente ele vai realizar a abdução do polegar. Conseguiu realizar ativo? Então, eu vou fazer o movimento resistido, porque às vezes você já vai aplicando uma resistência e esse paciente nem consegue fazer o movimento ativo. Então, é muito importante que você realize primeiro o movimento ativo, para depois ver se ele tem capacidade de fazer o resistido e você prosseguir na sua avaliação. Então, agora, você posiciona a mão do paciente, posiciona o seu dedo para que você sinta o músculo e com o outro você vai fazer uma resistência à abdução. Ok? A próxima figura é o flexor curto do polegar. Então, qual que é o movimento de flexão do polegar? Ele vai fazer esse movimento de flexão. E como que nós vamos avaliar isso? Uma mão fica na região tenar e o outro dedo, ele vai resistir à flexão desse polegar. Faz para mim, Túlio, a flexão. E voltou. Então, a flexão do polegar. Então, posicione para mim a mão na região tenar. E agora a gente vai resistir à flexão do polegar. Mais uma vez, para que você consiga fazer com o seu colega. Então, nós vimos o abdutor, o flexor e o próximo é o opositor. Então, eu vou posicionar o meu indicador mais para a região palmar, o meio da região, né, da palma da mão, e o outro, a oposição, é o movimento que ele vai fazer quando ele fizer a pinça, quando ele tiver que tocar o polegar no quinto dedo. Então, eu vou fazer a resistência a esse movimento. Faz para mim, Túlio. Volta. Posicione um dedo indicador na região tenar e o outro você posiciona para fazer a resistência à oposição desse polegar. Vamos lá, Túlio. Então, esses são os testes para a região tenar. O próximo vai ser para a região hipotenar. Então, nós vamos avaliar no próximo slide a região hipotenar. Então, nessa região hipotenar, nós vamos avaliar os flexores curtos do quinto dedo e o opositor do quinto dedo. Então, essa primeira figura aqui, ela mostra o extensor do indicador, mas ela não está exatamente na região hipotenar, mas eu vou mostrar para você como que você pode avaliar a extensão do dedo indicador. E da mesma forma que você avalia o indicador, você vai avaliar dos outros dedos. Então, lembre que sempre é importante pedir o movimento ativo do paciente, tá? E depois a gente vai avaliar. A segunda figura, eu posiciono os dedos de uma mão na região hipotenar e a outra eu faço uma resistência contra a flexão do quinto dedo. E na terceira figura, eu vou posicionar mais na região
lateral aqui da minha medial, na verdade, de acordo com a posição anatômica da minha mão, um dos dedos, e o outro eu vou resistir ao movimento de oposição do polegar. Então, agora a gente vai no Túlio para realizar novamente os testes da região hipotenar. Então, nós viramos a mão na posição anatômica, né, com a região anterior, observando o quinto dedo, região hipotenar. Então, o primeiro, eu vou avaliar a força de flexão do meu quinto dedo, dos flexores curtos do quinto dedo. Então, uma mão, eu posiciono o indicador, posso colocar 2 dedos ou posso colocar só o indicador na região hipotenar, e o outro, eu vou fazer uma resistência ao flexor curto do quinto dedo. Vai para mim, Túlio, fazendo uma flexão. Voltou. Posicione o seu dedo na região hipotenar e o outro dedo nas falanges para fazer a resistência à flexão dos dedos, do quinto dedo. Vai lá, Túlio, faz para mim a flexão. Isso. O movimento de oposição é o movimento que a gente fez com o polegar, agora nós vamos testar com o quinto dedo. Então, eu vou posicionar um dos meus dedos na região mais medial e o outro eu vou resistir ao movimento de oposição. Vamos lá, Túlio. Volto. Posicione um dos dedos na região para que você sinta e estabilize essa região e o outro resista ao movimento de oposição do quinto dedo. Vai, Túlio, pode opor. Isso. E a outra região que nós observamos no slide são os extensores do indicador. Então, eu posiciono a minha mão na porção dorsal e um dos dedos, eu posso fazer só com um ou com os dois, eu vou resistir à extensão do indicador. Pode estender. E retornou. Isso você pode repetir tanto no indicador quanto no dedo anular, para que você sinta cada uma desses movimentos. Então, sempre peça o movimento ativo e depois faça o movimento resistido, para que você consiga ver se ele consegue ou não fazer o resistido. E você pode comparar as duas mãos para que você veja se está igual a força ou se tem uma redução da força muscular de cada um desses músculos que nós avaliamos. Nós vamos para o quadro agora para avaliar a próxima região a ser estudada. A nossa próxima etapa da avaliação é a goniometria da mão e dedos. Então, nesse slide, a gente vai ver a flexão, extensão e a abdução do polegar. Ok? Então, essa primeira figura, ela está demonstrando a flexão. Então, aqui é a flexão do polegar. A segunda é a extensão e a última é a abdução do polegar. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos observar qual a angulação de cada um desses movimentos. Então, a flexão, ela vai de 0 a 15 graus. A extensão e a abdução, ela vai de 0 a 70 graus. Então, na flexão, qual que é o eixo do goniômetro? O eixo do goniômetro é a linha da articulação carpo-metacarpal. O braço fixo, ele vai ficar em direção ao segundo dedo. E o braço móvel vai acompanhar o movimento de flexão do polegar.
No movimento de extensão, a gente já vai observar mais a região palmar. Então, o eixo, ele vai ficar localizado na região tenar. O braço fixo, ele vai estar em direção ao rádio e o braço móvel vai acompanhar o movimento de extensão desse polegar. Na abdução, o eixo também vai estar na linha articular entre os ossos do carpo e o metacarpo. Então, na linha da articulação metacarpal. O braço fixo do goniômetro, ele vai estar em direção ao segundo dedo e o braço móvel vai acompanhar o movimento do polegar. Então, ele vai estar na região lateral do polegar. Então, a gente vai avaliar os movimentos de flexão inicialmente do polegar, depois os movimentos de extensão e o movimento de abdução. Então, eu vou fazer o movimento para que você observe. Então, o movimento de flexão do polegar, eu vou pedir para que ele comece a flexionar o polegar e aqui ele já vai parar. Por quê? Se ele continuar com o movimento, ele vai partir para uma oposição do polegar. Então, tem que ficar bem atento aos movimentos, porque o polegar é uma região, o movimento do polegar são movimentos muito parecidos e muito detalhados. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado durante a realização da avaliação. Esse goniômetro também é um goniômetro como esse, nós usamos até o momento esse goniômetro, que é um goniômetro maior, que é o goniômetro médio, e hoje a gente vai avaliar os movimentos do polegar com o goniômetro pequeno. Então, o goniômetro pequeno, da mesma forma que o outro, ele tem um braço fixo, o eixo, que vai ficar no movimento de flexão na articulação entre o metacarpo e os ossos do carpo, e o braço móvel, que vai me determinar a angulação do movimento que eu vou avaliar. Então, a gente tem a setinha e tem um ângulo de 0 a 100. Então, eu vou posicionar na região o meu metacarpo, está nessa região, os ossos do carpo aqui. Então, eu vou posicionar o eixo do meu goniômetro em direção à linha da articulação entre os ossos do carpo e o metacarpo. Ele vai estar com o dedo posicionado. O meu braço fixo, ele está em direção ao rádio. E o meu braço móvel à lateral do polegar, região dorsal desse polegar. E eu vou pedir para que ele faça lentamente o movimento de flexão. Parou. E eu vou avaliar a angulação. Então, eu parti do 0 e venho seguindo o movimento. Volto. Posicione o seu goniômetro no seu paciente, no seu colega e repita o movimento de flexão do polegar. Deu? Então, aqui eu consigo avaliar a amplitude de movimento do polegar, no movimento de flexão. O movimento de extensão, nós vamos colocar o eixo na região tenar. O braço fixo, ele vai estar localizado em direção ao metacarpo aqui. E o braço móvel na região lateral do polegar. Então, nós vamos observar o movimento de extensão do dedo. Então, o movimento de
extensão. Então, agora, posicionando, eu vou pedir para que o Túlio faça o movimento de extensão do dedo. Pode fazer, Túlio. Opa, só vou mudar o goniômetro aqui. Que não, esse goniômetro pequeno, ele só tem angulação de um dos lados, tá? Então, eu mudei só para que ele mensure a angulação. Faça a extensão, Túlio. E eu vou seguindo a angulação na região lateral do polegar. Retorno o movimento, posicione o goniômetro, o eixo, na região tenar, o braço fixo em direção ao metacarpo e o braço móvel em direção à região lateral do dedo. E agora peça a extensão do polegar. Retornou. E agora a gente vai fazer o movimento de abdução desse polegar, que ele vai abduzir. Então, o eixo vai ficar na região da articulação entre os ossos do carpo e o metacarpo. O braço fixo, ele está em direção à região do rádio e o braço móvel em direção ao polegar. E ele vai fazer o movimento de abdução. Faça para mim, Túlio, a abertura desse polegar. Pode ir. E ele fez a abdução do polegar. Posicione o eixo, o braço fixo e o braço móvel e peça para que o paciente faça a abdução do polegar. Ok? Então, esses são os movimentos da região tenar. Agora, a gente vai observar os movimentos da região dos dedos, do indicador. Então, a gente vai ver a flexão dos dedos, a extensão e a abdução. Eu vou fazer em um, mas isso pode se repetir em cada um do segundo ao quinto dedo, tá? Então, na flexão, vai de 0 a 90. A extensão, na hiperextensão que eles chamam, vai até 30 graus. E a abdução, 20 graus. Então, a gente vai observar essa região agora, onde eu vou avaliar a flexão dos dedos. Esse dedo fica aqui, a flexão dos dedos. Uma forma que eu possa fazer para que fique fácil de você determinar, quando eu encaixo o goniômetro médio quando o paciente faz a flexão dos dedos e eu encaixo esse goniômetro médio, eu vou ter a angulação dessa flexão. Então, eu posso usar tanto o pequeno, como eu posso usar o movimento, o goniômetro maior. Mesma coisa é aqui, ó. Quando ele fizer a angulação, a flexão, eu consigo encaixar e ver a amplitude de movimento dessa flexão, que vai dar 90 graus, ó. E ele está direcionando exatamente a 90 graus. Posso usar o pequeno também? Posso usar. Então, eu vou deixar os dedos, né, direcionados, estendidos, e eu vou pedir para ele fazer a flexão dos dedos. Faz para mim, Túlio. E aí também deu a angulação entre 80 e 90 graus. Então, posso fazer das duas formas, tá? A hiperextensão, eu vou avaliar quando ele vai fazer a extensão desse dedo. Então, eu vou posicionar, eu vou fazer com o quinto dedo, tá? Eu vou posicionar o goniômetro
Sobe um pouquinho sua mão, Túlio. Aí. Isso. Eu tô segurando, apoiando a mão dele. E eu vou pedir que ele faça a hiperextensão do quinto dedo. E eu sigo a região lateral. Esse é o movimento de hiperextensão. A abdução, eu posiciono na região entre a articulação do metacarpo falange, o eixo. Abrir aqui, Túlio, tá? E eu vou, o braço fixo fica paralelo ao metacarpo e o braço móvel, ele vai ficar paralelo às falanges. E eu vou pedir para ele fazer a abdução. Abduz para mim. E eu direciono, só mudando aqui, volta para mim de novo, Túlio. Faz, abre. E eu realizo o movimento de abdução. Repita comigo, faça novamente. E eu faço o movimento de abdução dos dedos. Então, nós observamos a goniometria tanto do polegar quanto dos dedos. E nós vamos para o nosso próximo slide. A próxima característica a ser testada no paciente, né, na mão desse paciente, é o teste de sensibilidade. Então, a gente tem a região que é inervada pelo nervo ulnar, né? Nervo ulnar. E a região que é inervada pelo nervo mediano. Então, o nervo mediano, região tenar. Nervo ulnar, região hipotenar. E isso a gente vai fazer para ver se esse paciente tem essa sensibilidade, se tiver alguma lesão de um desses nervos. O próximo slide, a gente vai partir então para os testes especiais da mão. Então, nós temos o teste de abdução do polegar, né? Que é essa primeira figura, onde ele vai fazer o movimento que nós fizemos agora há pouco, que é abduzir esse polegar. O teste de pinça, que ele vai aproximar o polegar ao segundo dedo. Nós vamos na terceira figura, a gente vai estar observando o trofismo, que se tem perda de massa, se está com um bom trofismo dessa região tenar. E a última, né, a quarta figura, nós vamos observar a ação dos músculos lumbricais, ou seja, quando eu fecho os meus dedos, eu estou tensionando, provocando os músculos lumbricais. Então, a gente vai fazer esses quatro testes no Túlio. Então, inicialmente, a gente vai observar o teste de abdução, né? Então, a gente vai ver se ele consegue fazer a abdução desse polegar. Então, eu posso fazer sem ação da gravidade, posso fazer contra a ação da gravidade, para ver como que está a força dessa abdução. Depois, eu posso observar o teste de pinça, onde ele vai aproximar o polegar, a falange distal do polegar com a falange distal do segundo dedo. Fica para mim, Túlio. E aí, o paciente vai realizar o movimento e você pede para que ele fique um tempo para ver se ele consegue executar e permanecer no movimento. O próximo teste é observar como que está o trofismo da região tenar, se tem perda de massa, se está com uma hipotrofia, porque se ele tiver uma compressão do nervo radial, do nervo mediano, ele pode ter uma diminuição do trofismo da região tenar. E a próxima estrutura é provocar os músculos lumbricais. Então, ele vai flexionar os dedos, ele vai fechar a mão e fazer uma força para ver se ele sente alguma dor, ou se ele não consegue, ele pode não conseguir fazer o movimento. Então, a gente, durante esses 4 testes, a gente vai observar se ele consegue ou não fazer o movimento. Os próximos testes são os testes de extensor e flexor longo desse polegar.
Então, a gente vai observar, né? Eu seguro, eu estabilizo a mão do paciente e com a outra mão eu vou segurar a falange proximal e ele vai fazer o movimento de flexão e extensão com a falange distal do polegar. E os próximos testes são os músculos extensores comuns dos dedos. Então, quando eu peço para ele fechar e abrir os dedos, fazer uma extensão desses dedos, o que eu vou observar? Se esse paciente não conseguiu estender um dedo, ou se eu tenho uma lesão do músculo extensor, nesse caso aqui do dedo, do segundo dedo. Então, ou ele consegue fazer, mas esse dedo volta lentamente. Então, eu tenho que observar como que é o movimento. Então, agora a gente vai observar no Túlio o flexor e extensor longo do polegar. Então, eu posiciono a mão dele, estabilizo com uma mão e com a outra, com uma mão minha, eu vou estabilizar a mão do paciente. E com os outros dedos, eu estabilizo a falange proximal do polegar. E eu peço para que ele faça a flexão do polegar, da falange distal, e a extensão. Esse é o teste. Então, eu vou pedir novamente a flexão e a extensão. Ele pode não conseguir fazer, ele consegue fazer, por exemplo, a flexão, mas ele pode não conseguir fazer a extensão. Então, é isso que eu tenho que avaliar nesse teste. O próximo teste são os extensores comum dos dedos. Então, eu vou pedir para que ele faça a extensão dos dedos. Faz a flexão novamente, Túlio, e faça a extensão. Se ele tivesse uma lesão do indicador, por exemplo, quando ele fizesse a extensão, ou esse dedo iria ficar e os outros iriam estender, ou então ele até estende, mas ele vem estendendo lentamente e depois que os outros dedos já estão estendidos. Então, é uma forma de você avaliar a função dos extensores comuns dos dedos. Então, esses são os testes que a gente consegue avaliar da região da mão. Nós vamos, então, agora para o nosso próximo slide, onde a gente vai avaliar o raio-x da mão. Depois de observada toda a avaliação de palpação, testes, observar a função dos músculos, nós vamos então para um exame de imagem da mão. Então, esse exame de imagem é um exame de uma criança de 6 anos. Então, o que a gente observa inicialmente aqui? Existe uma fusão dos ossos do carpo. Então, como a criança ela está em crescimento, esses ossos do carpo, eles estão se formando. Então, a gente, em vez de ter 8 ossos do carpo, nós temos nessa figura 5. Então, existe uma fusão. E conforme a criança vai crescendo, vai tendo desenvolvimento. Então, o que a gente consegue observar aqui? Os ossos do carpo, o metacarpo, né? O primeiro, segundo, terceiro e o quarto metacarpo. E as falanges do polegar, falange proximal, média e distal do indicador, e assim até o quinto dedo. Então, a gente consegue observar todas as falanges dos dedos, os metacarpos e os ossos do carpo. Uma outra característica importante é observar os espaços. Como é de uma criança, existem os espaços para que essa criança, conforme vai se desenvolvendo e crescendo, esse osso vai tendo um espaço para que ele cresça juntamente com o desenvolvimento da criança. Então, uma criança que vai fazer um raio-x para ver a idade óssea, é exatamente esses espaços que é observado para ver se tem ou não e como se ela está dentro da idade que esse paciente está apresentando, tá? Então, aqui a gente consegue ver o rádio, a ulna. Existe uma articulação entre o rádio e os ossos do carpo. Entre a ulna e os ossos do carpo, existe
uma fibrocartilagem triangular. Então, existe um espaço entre a una e os ossos do carpo. Então, isso é anatômico, é importante que você observe todas essas características, a incidência, né? Se essa incidência é antero-posterior ou é uma incidência póstero-anterior, ela está vindo de trás para frente ou de frente para trás. Então, são características importantes para você observar durante a avaliação da imagem. E recapitulando tudo aquilo que nós vimos hoje, então a gente observou a anatomia dessa mão, avaliamos a palpação, a goniometria, o teste de força, os testes especiais e a imaginologia da mão. Então, a gente conseguiu observar e avaliar essa mão por completo. Os ossos da mão são ossos pequenos e que você deve treinar, deve palpar, para que você consiga, principalmente os ossos do carpo, diferenciar onde estão os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges. Então, no decorrer da nossa aula, eu fui mostrando detalhadamente cada uma da localização dessas estruturas. Eu espero você na próxima aula. Muito obrigada e até a próxima. Então, meninas, e aí, o que vocês acharam da aula? As meninas saíram. Bem legal, agora a gente está na parte interessante da matéria. Finalmente. Agora sim é legal, né? Mas as outras partes são importantes também para a gente poder chegar nessa hora e conseguir compreender algumas coisas que, se a gente não tivesse base, não tivesse o fundamento, ia ficar meio que suspenso, vamos dizer assim, sem entender. Verdade. E você, Gisela? E você, Valéria? Meninas, estão me ouvindo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Então, tá bom. Qualquer coisa também podem me acionar, a gente vai conversando no grupo como sempre. Precisando de mim, é só me solicitar. Já que ninguém tem dúvida, ninguém tá falando nada, a gente vai encerrar por aqui. Sexta-feira tem a nossa última aula prática, e aí a gente, entre aspas, se despede dessa matéria. Tá bom? Tá bom. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até sexta. Tchau, boa noite.